De um lado, uma temperatura tão quente que parte as moléculas de água ao meio e ferve metais pesados. Do outro lado, no mesmo planeta, o calor despenca e o céu passa a despejar pancadas de pedras e ferro líquido. Parece impossível que essas duas realidades dividam o mesmo globo, mas elas dividem. O telescópio espacial James Webb encontrou na nossa galáxia planetas partidos em dois, e hoje a gente vai conhecer dois deles. Vem com a gente nessa aventura galáctica. Aqui na Terra, a nossa rotina inteira é ditada por um movimento simples. O planeta gira em torno do próprio eixo. Em 24 horas, todas as partes do globo recebem luz solar e escuridão. A atmosfera esquenta de dia, esfria à noite e a vida encontra um equilíbrio nessa alternância. Mas quando os astrônomos começaram a olhar para fora do nosso sistema solar, perceberam que essa rotina é, na verdade, uma exceção. Existe uma força no universo capaz de travar o giro de um planeta inteiro. A astrofísica chama isso de ancoragem de maré, ou tidal locking em inglês. E para entender como esse freio gravitacional funciona, você não precisa olhar muito longe, basta olhar para cima em qualquer noite de céu limpo. A Lua está ancorada à Terra. É por isso que, há milênios, a humanidade olha para cima e enxerga sempre as mesmas crateras. Nós nunca vemos o lado oculto da Lua a partir do chão. Isso acontece porque, ao longo de bilhões de anos, a gravidade da Terra puxou a estrutura da Lua de forma desigual. O tempo que ela leva para girar em torno do próprio eixo ficou exatamente igual ao tempo que ela leva para dar uma volta ao redor de nós. Os dois movimentos entraram em sincronia e a Lua ficou travada de frente para a Terra para sempre. O que o telescópio espacial James Webb mostrou recentemente é que isso não acontece só com luas, acontece com planetas inteiros presos pela gravidade das estrelas que eles orbitam. Para isso acontecer, o planeta precisa orbitar bem perto da estrela, e acontece que a maioria das estrelas da Via Láctea é perfeita para esse aprisionamento. Elas não são como o nosso Sol. São as chamadas anãs vermelhas, estrelas menores, mais frias e com luz mais fraca. Como elas esquentam pouco, um planeta precisa chegar bem perto para receber calor e, nessa proximidade, fica preso. É o caso do sistema TRAPPIST-1, a 40 anos-luz da Terra, onde os planetas orbitam mais perto da estrela do que Mercúrio orbita o nosso Sol. A gravidade ali age como um alicate invisível, distorce a rocha do planeta e freia o giro dele. Depois de alguns bilhões de anos, o giro sincroniza com a órbita. Uma face do planeta fica para sempre virada para a estrela, recebendo radiação sem parar. A outra mergulha numa noite que nunca termina, voltada para o espaço vazio. O planeta ganha duas faces e perde o equilíbrio do clima. O mesmo mecanismo que estabiliza a órbita é o que despedaça a atmosfera. Foi para esse tipo de mundo travado que o James Webb virou seus instrumentos. O que ele encontrou foram dois destinos opostos para a mesma física. De um lado, o aprisionamento transforma o planeta numa fornalha de metal derretido. É o caso do WASP-121b, um gigante de gás a 880 anos-luz da Terra. Do outro, em mundos rochosos e pequenos como os do sistema TRAPPIST-1, essa mesma trava talvez faça o contrário. Em vez de destruir, abrir uma fresta para a vida. Dois caminhos a partir da mesma força. Vamos começar pelo extremo mais violento,
ou WASP-121b, é um gigante gasoso parecido com Júpiter, mas quase 2 vezes maior e grudado tão perto da sua estrela que completa uma volta inteira em apenas 30 horas. O ano dele dura menos que 1 dia e meio aqui na Terra. O James Webb apontou para esse mundo seus sensores infravermelho, que enxergam a luz invisível do calor, e transformou o que antes era só conta de matemática em medição real de temperatura. E a temperatura do lado diurno é tão alta que desafia a própria ideia de matéria sólida. Imagine um deserto. Agora tire a areia, coloque rocha derretida no lugar e aumente o calor do ar até ele começar a brilhar. No lado diurno do WASP-121b, o Sol não se põe nunca. A estrela fica cravada no mesmo ponto do céu, despejando radiação século após século. Sem a noite para aliviar, o calor se acumula até passar dos 2.500 graus Celsius. Guarda esse número aí, 2.500 graus Celsius. Para ter uma ideia, a lava de um vulcão na Terra sai a cerca de 1.200 graus. O lado diurno desse planeta é mais que o dobro disso. É calor suficiente para fazer muito mais do que evaporar água. Nessa temperatura, a própria molécula de água se parte. A energia arranca o elo que segura o hidrogênio e o oxigênio juntos, e a água deixa de existir como água. A atmosfera do lado iluminado vira uma sopa de átomos soltos, quentes demais para se unirem em qualquer coisa. E não para no ferro derretido. Nesse forno, o metal sólido não só derrete, ele evapora e vira gás. O ar do lado diurno não é feito de oxigênio nem de nitrogênio calmo como o nosso. É uma mistura fervente de vapor de metal e de rocha. As rochas e os metais do planeta literalmente viram atmosfera. E o James Webb conseguiu farejar a assinatura química de um desses ingredientes no alto do céu do WASP-121b, o silício, o mesmo elemento que forma a areia e o vidro aqui na Terra. Foi a primeira vez que esse gás foi flagrado na atmosfera de um planeta. É um calor que envolve o planeta inteiro e não tem como ser desligado, porque a gravidade nunca deixa esse lado virar de costas para a estrela. E é essa diferença brutal entre a face em chamas e a face escondida que dá origem a um dos climas mais violentos já vistos em qualquer planeta. A natureza não suporta um desequilíbrio tão grande de temperatura por muito tempo. Quando há calor demais de um lado e bem menos do outro, a atmosfera tenta empurrar esse calor para equilibrar. Aqui na Terra, esse empurrão a gente chama de vento. No WASP-121b, o mesmo processo acontece numa escala que a Terra jamais veria. A diferença de pressão entre o lado fervente e o lado mais frio gera ventos de até 18.000 quilômetros por hora, cerca de 50 vezes mais rápido que o vento de um furacão aqui na Terra. Esses ventos varrem o planeta de um lado para o outro, carregando o vapor de ferro e os outros metais da face iluminada em direção à escuridão. E é na fronteira entre o dia e a noite que a parte mais estranha acontece. Quando esses ventos cruzam para o lado escuro do planeta, a temperatura despenca. Atenção, mais frio aqui é só comparação. O lado noturno do WASP-121b ainda passa dos 700 graus Celsius, mais quente que qualquer forno de cozinha. Mas, perto dos 2.500 graus do lado diurno, isso já é frio o bastante para que uma coisa estranha aconteça. O vapor de metal que vinha fervendo perde o calor e esfria. E assim, como o vapor de água esfria, forma nuvem e vira chuva aqui na Terra, o vapor de metal faz o mesmo lá. Ele se condensa em gotas. Quem mediu esse contraste extremo foi Tom Evans Soma, astrônomo da Universidade de Newcastle, na Austrália,
que estuda a temperatura de planetas como esse. Segundo as medições da equipe dele, o lado diurno fica em torno de 2.500 graus Celsius, enquanto o lado noturno cai para perto de 730. É justamente essa queda que faz o metal, antes em forma de gás, virar gotas que despencam do céu. Mas no WASP-121b não chove só ferro. Entre os metais que evaporam no lado diurno está o alumínio. Quando ele esfria no lado noturno e se combina com o oxigênio, forma um mineral chamado corundo. E o corundo aqui na Terra é exatamente a base de duas pedras preciosas que você conhece, o rubi e a safira. Ou seja, nas nuvens escuras desse planeta caem gotas de ferro líquido misturadas com uma chuva de safiras e rubis. E assim o ciclo se fecha. A rocha evapora no calor, voa como gás nos ventos e desaba como chuva de metal e pedra preciosa na noite sem fim. Num mundo como o WASP-121b, com um lado que ferve metal e outro onde chove pedra preciosa e escaldante, procurar vida é perda de tempo. Mas lembra que lá no começo a gente falou de outro tipo de planeta travado, os pequenos e rochosos, como os do TRAPPIST-1. Neles, a história muda completamente, e é aqui que a ciência encontrou uma brecha. Entre o dia eterno e a noite eterna desses planetas rochosos, existe uma fronteira, uma faixa fina, um anel que dá a volta no globo inteiro, onde a estrela fica baixa no céu, nem totalmente acima, nem totalmente sumida. Os cientistas chamam essa região de linha do terminador. E aqui a gente precisa ser honesto sobre o que é medição e o que é teoria. Para os planetas rochosos, o Webb ainda não consegue enxergar a superfície em detalhes. A gente sai da observação direta e entra no terreno das simulações de computador. Ninguém fotografou o chão dessa faixa de fronteira, mas a física aponta para um cenário possível. Quem estuda essa possibilidade é Ayomava Shields, climatologista planetária e especialista em astrobiologia, a ciência que investiga as chances de vida no universo. Ela explica que, se um planeta rochoso travado pela maré tiver a quantidade certa de atmosfera e de água, esse anel do terminador pode funcionar como um refúgio, uma faixa habitável espremida entre o dia escaldante e a noite congelada. Se você pudesse pisar nessa linha do terminador, a paisagem não lembraria nada da Terra. Você estaria num fim de tarde que nunca acaba. A estrela, uma anã vermelha avermelhada e baça, ficaria parada na linha do horizonte, sem nunca nascer de vez e sem nunca se pôr. E a sua sombra se esticaria pelo chão sempre para o mesmo lado, para todo sempre. A vantagem dessa faixa é a temperatura. Ali na transição, o calor escaldante de um lado e o frio congelante do outro se encontram e se equilibram. Os modelos teóricos, e aqui falamos de trabalhos revisados por pares, ou seja, checados por outros cientistas antes de virarem publicação, mostram que essa região de crepúsculo permanente pode não ser nem quente demais para ferver a água, nem fria demais para congelar tudo, desde que o planeta tenha a pressão atmosférica certa. E isso abre uma porta enorme. Existe uma teoria sólida de que a linha do terminador poderia abrigar lagos e bolsões de água líquida. E a água líquida é o ingrediente número 1 que a astrobiologia procura para o surgimento da vida como a gente conhece. Se existe algum tipo de vida em planetas de anãs vermelhas, ela provavelmente está espremida nesse anel. Qualquer ser vivo desse mundo teria que morar nessa faixa estreita de pôr do sol contínuo, cercada por dois extremos de temperatura. Tudo isso levanta uma pergunta.
como é que um telescópio consegue medir a temperatura do lado escuro de um planeta a 880 anos-luz de distância sem nunca tirar uma foto de verdade dele? Porque é importante deixar claro, nenhuma daquelas imagens coloridas que ilustram o WASP-121b é uma fotografia real. São concepções artísticas. O que o Webb capta é outra coisa. O segredo não está em uma lente comum, está na leitura de calor. O James Webb não tira fotos como a câmera de um celular. Ele enxerga a radiação infravermelha, que é basicamente o brilho do calor que todo objeto quente emite. Para mapear um planeta travado, o telescópio usa uma técnica chamada curva de fase. Funciona assim. Imagina que você observa de muito longe uma bola girando ao redor de uma lâmpada. Conforme a bola dá a volta, às vezes ela te mostra o lado iluminado, às vezes o lado escuro. O Webb passa dias acompanhando o WASP-121b dar voltas na estrela dele. Quando o lado diurno se vira para a Terra, o telescópio capta um pico forte de brilho infravermelho, o calor dos 2.500 graus. Quando o lado noturno aparece, esse brilho despenca. Foi exatamente assim que agora, em 2026, o Webb conseguiu mapear a diferença entre o amanhecer e o entardecer desse planeta. Comparando quando o calor sai de cada lado e medindo a velocidade com que a temperatura cai, os astrônomos conseguem deduzir o resto: a chuva de metal, a espessura da atmosfera, a força dos ventos. E esse avanço não fica restrito a um país. O Brasil acompanha de perto. Como explica o doutor Mário de Prá, o astrônomo do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, estudar mundos tão diferentes do nosso dá aos cientistas uma base concreta para testar e refinar os modelos de como os planetas se formam e evoluem. E isso ajuda a entender até a história do nosso próprio sistema solar. E o aparelho que faz isso é um aparelho gigante folheado a ouro, flutuando no vácuo a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, quase 4 vezes a distância até a Lua. Mesmo tão longe e sem nunca chegar perto, ele consegue deduzir que chove metal e safira num mundo onde a gravidade praticamente congelou o tempo e prendeu o pôr-do-sol no lugar. Por muitas décadas procuramos outras terras, planetas calmos, azuis, de rotação tranquila, mas o universo não tem obrigação de se parecer com a gente. Mundos como o WASP-121b mostram que a física cria climas impossíveis. E se há lugar para a vida lá fora, talvez seja onde a luz resiste à escuridão. Deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos mundos que a gente vai explorar juntos nos próximos vídeos. Até lá!